Olá, eu sou Antônio Rodrigues de Oliveira Neto, sou velho, sou do direito. E hoje nós vamos receber uma sumidade médica de uma área em que ele vai ficar de saco cheio de tanto que eu vou interromper. Mas vocês sabem que, para mim, que nós somos um grupo fechado de 5, 6 mil pessoas, maioria da área médica e direito, para mim, principalmente quem atua no direito médico, você precisa saber das coisas bobas, porque as coisas técnicas nós não vamos saber, porque nós não vamos parar para fazer uma faculdade de medicina, e muito menos depois da faculdade de medicina fazer uma especialização, fazer um mestrado, é uma coisa lógica, assim como eles. Todo mundo tem noção de direito, mas para se inculcar no direito é outro papo. Então, as perguntas que eu faço é baseada em vocês. Hoje, legislação, se é código do regional do Conselho Regional, código do Conselho Federal, aí sim, artigo 186 do Código Civil, que é a indenização, 927 do Código Civil, que é a indenização, e consumidor, toma muito cuidado, o artigo 14 do consumidor, e nós vamos precisar saber de coisas bobas. Eu agora estou com um caso que ontem a minha filha, a doutora Juliana, fez a perícia, cara, é lamentável, estou entrando com uma curatela, pedindo para a filha dela representar a mãe, porque Aí chegou num momento que ela me mandou o laudo e me mandou umas fotos da pessoa. A pessoa está acamada, está até... Eles falam com restrição, porque ela está com sonda nasogástrica, ela arranca. Ela tem 95 anos. Aquilo deve incomodar violentamente. Você vê que ela fica de boca aberta. A minha filha falou, mas ele entende? Ela falou, isso é uma questão difícil, mas ela acompanha com o olho. Então, ela agora não consegue levantar, não consegue tomar banho no leito, aí faz as necessidades fisiológicas no leito. Mas nas costas dela, gente do céu, tem umas feridas desse tamanho assim, que o pessoal chama de escara. Mas está verde com preto, e aquilo lá, segundo me informaram, e a Ju me informou, teria que ser feita uma limpeza muito forte. São duas enormes. E como está perto das nádegas, ou praticamente, cada vez que ela evacua, aquilo contamina, não sei, é terrível. Chega um momento que a gente fala, será que a frieza deles chega ao ponto de que, meu Deus, mas essa pessoa tem que deixar descansar. Eu me arrepio, eu não consigo. Como advogado, eu não consigo. Me perguntaram, Antônio, seu pai está parando. Se ele parar, você quer que eu entube? Gente, a minha filha do lado falava, não, o vovô está com 89 anos, Covid, câncer, não faz isso, você vai prolongar 1, 2 dias o sofrimento dele. Mas eu não tive coragem de falar... Não, eu falei, faça o que tem que fazer até o fim. Entubaram e no outro dia ele faleceu. Quer dizer, não sei, mas na minha cabeça estou em paz. Mas o doutor Marcos, ele é dermatologista. E o que a gente acha que faz um dermato? Câncer... Desculpa, pessoal, vou desligar. Pera, deixa eu tocar para não ter... Pronto, inclusive é perito me procurando aqui, doutor João Sampaio de Almeida Prata. E aí é o seguinte, doutor João, um abraço, eu te atendo já. Tá falando, aqui, vamos, resultado... Bom, vamos entrar. Dermatologista, a gente acha que é bolinha, é câncer, né? Todo mundo tem na cabeça assim. O dermatologista cuida de... Daí tem uma dúvida, mas não é o oncologista? Tudo isso nós vamos saber. E nós vamos saber que dermatologista não é só queimadura de sol, pele bonita,
Nada disso, o negócio é bravo. A introdução hoje foi longa. Por quê? Minha filha queria fazer dermato. Quando ela começou a ver as feridas que se tratavam, ela falou, pai, não é a minha área. Eu quero fazer dermato para deixar a mulher bonita. Falei, mas você vai ter que passar por isso. Dermato não é dermato para deixar bonito. Isso não existe. É verdade ou não, doutor Marco? Olá, bom dia, Antônio. Agradeço muito aí o convite para participar do podcast. Não, é verdade, né? A dermatologia é uma especialidade centenária, né? Tem vários séculos até a gente comentando fora aqui, na Bíblia e até documentos anteriores, enfim, em outras religiões, se fala de doenças, e principalmente doenças de pele, que são estigmatizantes, né? Então, assim, a dermatologia, ela é uma especialidade que já tem centenária, como eu disse, que causa muita repulsa ou muita preocupação por parte dos pacientes. Qualquer pequena lesão já envolve tanto a aparência, de uma maneira geral, como preocupação em relação a câncer e outras doenças, né? Então é isso, a dermatologia é uma especialidade, a gente fala que é uma especialidade menor, porque ela, durante o curso médico, ela é dada num período pequeno, entre o terceiro e quarto ano. Então a formação do médico generalista ela é menor em dermatologia, em oftalmologia, em otorrino, em contrapartida de especialidades maiores, como a clínica médica, ginecologia, cirurgia, né, que são especialidades maiores que ocupam mais tempo na formação. Então, é necessário, em quem faz dermatologia, que se faça uma boa pós-graduação, uma residência médica, e geralmente é longa, né? Hoje em dia, você tem que fazer 2 anos de clínica e mais 3 anos de dermatologia para fazer dermato de maneira adequada, né? Eu vou fazer uma afirmação e o doutor vai me falar se ela é correta ou não. A pele é o maior órgão do corpo humano? Sim, a pele é o maior órgão do corpo humano em área e em peso. Então, assim, nós temos uma área, né, enorme de pele que faz contato com o meio externo. Então, ela está muito mais sujeita às alterações, né, externas, né, e é o maior órgão, sim. E ela, eu acho que pouca gente tem a pele como um órgão. A pele é um órgão e é o maior órgão do corpo humano. Você vê, o doutor, no final, ele não quer, mas eu vou falar. Ele vai deixar o currículo dele, o contato, e tem um segredo que no final nós vamos falar que ninguém não está ligado à dermatologia. Tá também, porque vai com a mão, também tá. Mas é o seguinte, a pele está sujeita a toda a agressão do mundo externo. É o primeiro órgão que sofre. Sim. Certo? A pele é um órgão, porque todo órgão é composto de tecidos, os tecidos de células específicas, né? Então a pele ela tem 3 camadas, ao invés de ela estar compacta num órgão, como o fígado, por exemplo, né? Ou como um estômago, ou como um pulmão, a distribuição dos tecidos ali da pele e das células é de maneira particular. Há essa confusão porque a camada mais superficial, que é a epiderme, tem uma partezinha dela composta de células mortas, né? Células que elas vão se desenvolvendo, morrem e formam uma proteção que faz contato com o meio externo. Mas a pele é composta de células vivas, né? Queratinócitos, melanócitos, fibroblastos, né? Células vivas que se distribuem ali na pele toda. Então a pele está sujeita a basicamente dois tipos aí de alteração. Da própria pele, doenças que aparecem das células ali da pele e doenças
que vão modificar essas células provenientes do meio externo. Então, contato com o sol, até contato com tabagismo, bebida alcoólica, com traumatismos, né? Doenças profissionais, né? Quem trabalha com radiologia pode ter dano de pele pela atividade profissional. Então, a pele ela é um órgão, talvez um dos órgãos que tem a maior quantidade de doenças diferentes. Por isso que ela é tão difícil e complicada, né? Então vamos lá, eu vou fazer as perguntas, não adianta, que nem ele usou 3 termos aí que eu balancei a cabeça como se soubesse o que ele está falando. Nem imagino. Por isso que você pega o nome, isso eu sempre falo. Nunca durma com uma dúvida. A dúvida de hoje é a falta de resposta de amanhã. Pega o termo, vai lá, consulta o que é. É bom, é cultura, só vai te absorver, não vai nunca te exceder. Mas vamos lá, eu vou fazer as perguntas idiotas. A pele de um recém-nascido, ela é igual à pele, lógico, com o passar do tempo, mas normalmente ela é igual à pele de um ser humano já adulto? Sim, fisiologicamente é a mesma coisa. A diferença é esse contato com o meio externo e também a evolução, né, dessa pele ao longo dos anos. Tá? Mas estruturalmente é exatamente a mesma coisa. Tá, antigamente, que nem quando nasceu meu filho, ele é muito branquinho até hoje, puxou a mãe. E aí meu pai falava, leva esse moleque pro sol, a pele tem que... Ó, que meu pai nasceu no sertão da Bahia. E era um cara esclarecido, vocês conheceram meu pai. Mas ele fala, leva esse menino porque a pele tem que curtir. Não pode. E na minha época de moleque, o Marcos é de uma turma um pouquinho já mais posterior à minha no agustiniano. Assim, eu não me lembro de protetor solar, não me lembro. Eu lembro sim de Coca-Cola com urucum, que era para nós ficarmos mais moreninhos rápido. Bronzeador. Eu não. Aí veio ouvindo e tal. E como surgiu? Por quê? Esse bronzeador era absurdo? Por que se demorou tanto para combater? São duas coisas aí, né? Primeiro que, se pegarmos aí na história da humanidade, você pega, por exemplo, vamos lá, há 1.500 anos atrás, os beduínos da Arábia. Como é que é a vestimenta? Totalmente coberto. Por quê? A exposição solar crônica e intensa vai danificar a pele da pessoa. Então eles já se vestiam ali para proteger a pele, né? Então era um protetor solar físico, através da roupa, né? Um outro ponto também, né? Eu já vou falar dos protetores, do surgimento e da importância. Durante a história da humanidade, o empirismo sempre predomina. Então, o ovo já foi vilão da dieta. A manteiga já foi vilã, agora é a margarina. Cada hora você vê que tem uma coisa que vai mudar a humanidade, a vitamina D e tal. Mas, doutor, isso é evolução e estudo ou o que é? Geralmente, né, a observação suscita a investigação. E nos últimos 200 anos, o método científico melhorou muito. Então, hoje em dia, a pesquisa é guiada, direcionada, ao contrário da Idade Média ou da Idade Antiga, que você não tinha... nós não conhecíamos ainda o método científico para fazer estudos, né? Era por observação mesmo. E em relação a curtir a pele, né? Na verdade... Beijo, pai. Na verdade, assim... não se sabia, né? Como as pessoas viviam menos, você não tinha uma noção de que aquele sol lá na frente ia dar câncer de pele. Há 200, 100 anos atrás, por exemplo, 80 anos atrás, quem vivia até os 80 era raro. O pessoal morria com 50, 60 anos. Não dava tempo de você ter doenças de pele relacionadas à exposição crônica à ultravioleta, né? Então, assim, é mais anedótico, né? Você falar para uma criança branquinha tomar sol. Porque a proteção ela vem geneticamente. Então, você tem o negro,
Você tem as pessoas que têm a pele morena e os brancos. A quantidade de melanina é que varia e não a quantidade de melanócitos, que é quem produz, né? Então, o branquinho produz menos melanina, uma melanina diferente, que vai ter menos proteção na exposição solar. A importância aí a criação aí dos protetores e começou a se dar muita importância para isso a partir da década de 70 mesmo, viu? Tá? Existem alguns estudos, né, australianos. Então, o modelo, né, a observação, como eu falei, a Austrália é um país que está na área tropical e a colonização australiana foi basicamente de ingleses, irlandeses, pessoal com a pele muito clara. E lá a incidência de câncer de pele é muito alta, porque eles tomam muito sol, né? E a partir desse modelo começou a se estudar mais e viu que o sol, nos pacientes suscetíveis, pode levar você a ter uma exposição crônica ao sol, à ultravioleta, que vai levar a uma modificação celular que pode levar ao câncer de pele. Então, peraí que agora você tocou no E aí assunto. foram criados filtros, né? Além da proteção física, filtros químicos, inicialmente, que formam uma película de proteção, diminuindo a incidência e a penetração do ultravioleta na pele, diminuindo a modificação do DNA da célula, e aí ela não vai virar câncer, vai diminuir o risco. Duas questões. Primeiro, que você falou em predisposição. Então, tem pessoas que elas são mais predispostas a desenvolver o câncer, é isso? Sim. Existem, isso aí é parte até dos meus estudos, né, de mestrado, enfim, a parte de genética, né? Existe, em relação ao câncer, o câncer é uma doença complexa, tá? Mas existem fatores genéticos, ou seja, a pessoa nasce com alterações genéticas que fazem ela ter um risco maior de desenvolver câncer. Não que vá. Não que vá, ou até que vá. Ah, é? Pode até Então ser. existem já marcadores genéticos, genes. Quando você tem uma modificação, uma herança genética, você pode ter câncer mais precoce, tá? A gente pode até contar... Tem como evitar isso? Preventivamente. Mas tem? Tem, porque se você tem, por exemplo, uma família, vou contar um caso de uma colega médica que tem uma doença genética que favorece uma polipose intestinal, tá? Pessoal... enfim... Entendi. O pai dela teve... O que é uma polipose intestinal? São pólipos no intestino que tem uma tendência polipose é que é muito pólipo. Muitos pólipos, né? E existe um gene ou genes que, quando eles estão presentes, né, quando eles são modificados ou inibidos, você vai ter tumor de intestino, câncer de intestino e idades precoces, enfim. E quando você tem, por exemplo, um pai que teve um câncer de cólon ali, você vai fazer um estudo genético, vai falar, você carrega o gene, temos que investigar a tua família. E aí você investiga os filhos e aí vai. Então eu tinha uma colega que o pai teve tinha uma alteração nesses genes, ele teve câncer de intestino, aí toda a família foi fazer a colonoscopia e os exames genéticos. E eles também carregavam o gene. Então, provavelmente ela iria desenvolver o câncer igual o pai, tá? E preventivamente ela foi tratada. Então, aí vai tirando os pólipos, é isso? Tira o pólipo, faz uma cirurgia de ressecção parcial do intestino, enfim. Isso até os colegas procto e oncologistas podem até explicar melhor. Então, assim, existem fatores genéticos que a pessoa nasce. Então, vamos falar do meu caso. Existem melanomas familiares, né, que a gente fala. Que você tem uma tendência a ter melanoma de origem de família. Então, você tem um melanoma precoce lá e pode passar esse gene para os familiares. E existe também fatores externos que modificam os genes para desenvolvimento de câncer. Então, o sol, né, o ultravioleta é um deles. Né? Então, se você danifica o DNA da célula da pele, você tem um risco maior de desenvolver um câncer de pele.
Outra pergunta que aí, se também não tiver na tua alçada porque é muito específico, fica à vontade. Mas os índios, os indígenas, nascem as crianças, tomam surra de espinho e vai para a floresta, e aí? Mas aí você diz em relação A pele. Não, aí assim, olha, os indígenas, A né? pele pode acostumar com as agressões da mata, assim? Então, não é que ela acostuma, né? A pele ela é resistente, de uma maneira geral, a estímulos externos, né? E ela pode desenvolver espessamento de pele, pode até espessar. pode. É a mesma coisa, existem doenças de pele que tem prurido, né? Coceira intensa. Quanto mais coça, a camada superficial da pele, o cérebro manda engrossar, manda fazer uma acantose, que a gente fala, né? Então ela engrossa e ela vai ficar mais espessa. Talvez o trauma de repetição faça com que a pele se adapte a uma situação diferente. Mas assim, não é o mais habitual. Não é que a pele do índio é melhor que a nossa. Ele vai nascer com a pele normal, né? Ao longo do tempo, pelo uso, pelo contato ali, ele vai desenvolver uma pele mais preparada para o ambiente que ele está, né? Você quer ver que interessante, doutor? Aí a gente vai fazer um check-up, né? Você faz check-up, coração, pulmão, rim, faz ultrassonografia do abdômen total, alto, baixo, lado, e não sei o quê. Eu nunca vi ninguém falar, agora eu preciso passar no dermato. Faz. Eu trabalhei, acho que entre 2010 e 2013, no Fleury, que tem um programa de check-up ótimo, é um deles, né? Você tem no Sírio-Libanês, você tem no Einstein. E dentro do check-up, dependendo da idade, então existem protocolos, você vai passar com o dermato. Mas você está falando muito específico que você fez. Fleury, Sírio e Einstein. A população em geral, ela procura um dermato assim, sem ter nem nada? Olha, eu gostaria de saber, porque quando eu procurei você, falo você, não é falta de respeito, conheço o Marcão há tempo. É o seguinte, eu procurei porque eu tinha aqui no canto de olho uma bolinha, e quando eu abri o olho ela aparecia. Aquilo me incomodava. Aí eu conversando com o Maurício Fadel, que vocês conhecem, ele falou, procura o Marcão. Falei, por quê? Ele falou, ele tira isso aí. Eu falei, você é louco, ele vai me meter o bisturi no canto do olho. Ele falou, vai lá, pô. Aí eu fui. Aí o Marcos olhou, para ele, aí deitou, mas o que eu achei interessante. Aí ele pegou umas lentes lá, que eu não sei o que é aquilo, e falou, pô, tira a roupa, e ele foi no corpo inteiro. E aí você fica torcendo para ele não falar, opa, achei. Porque realmente ele faz um rastreamento no seu corpo. E depois, mais pra frente, eu passei sem camisa na sala e a minha filha falou, pai, eu tô achando estranho uma pinta que você tem. Aí eu falei, falou, procura o doutor Marcos. Falei, ferrou. Né? Aí chegou lá, o Marcos olhou, ele falou, deu os termos dele. Ele falou, tá bom. Graças a Deus não era. Mas depois eu voltei e tirei um monte de... O que era aquilo, Marcos, que eu tirei? Era... Você tinha... várias coisas, queratose seborreica, esses negócios aí. Enfim. É umas bolinhas que você não dá atenção, umas pintinhas, mas que, de repente, pode ser muito sério. Eu acho que, pelo menos, o cara uma vez por ano, ele tem que passar. Porque o cara fala assim, não, mas você observa. Tem uma pinta, você observa. Se ela começar a mudar... Isso é para especialista, gente. Sinto muito, porque eu olho minhas pintas, elas não mudam nada. Sim, a não ser que seja uma coisa... pequenininha, vira uma bola. Aí você fala, caramba, senão você não percebe. E me diga uma coisa, por que... Tudo pergunta idiota para você. Não, nenhuma pergunta. Por que quando a gente vai ficando velho, a pele afina, ou é lenda? Não, a pele afina. A pele afina. Afina. E por que a gente vai ficando cheio dessas bolotinhas aqui na mão? Você diz mais essas manchas? Essas manchinhas aqui, assim. Essas manchinhas é exposição ao sol mais do que tua pele tolerou ao longo da vida. Exposição crônica ao sol.
pode olhar que essas manchas elas dão mais em área exposta. A mão fica exposta, eventualmente a face, né? A pessoa aqui no Brasil, como é muito quente, o pessoal usa manga curta. Então, ao longo do tempo, você vai tendo exposição. Imagine você tomar 1 minuto de luminosidade de sol todo dia ao longo de 50, 60 anos. Olha o tempo de exposição que você teve. Se você tiver uma pele mais clara, você vai ter maior dano dessas células e esse dano pode causar uma hiperpigmentação, aumentar a pigmentação da pele localizada, né? Agora, De eu maneira estou fazendo uma localizada. perícia que eu te falei para pedir uma curatela, a pessoa está totalmente. E, cara, tem umas fias, eu sei que chama escara porque já veio no laudo. Aí um falou, meu, mas isso está contaminado, um outro médico que não é dermato. Parece até salmonela, ele falou alguma coisa, isso aí tá. Tá. Aí ele falou, isso aí precisa fazer, raspar tudo, Debridamento. tal, não sei o quê. Quem faz isso é o dermato. Então, primeiro que precisa dar uma examinada na paciente para ver, né? Mas se é uma paciente acamada, pode ser uma escara de decúbito, que a gente Ela fala, falou né? que eles não sabiam virar ela direito. É aquilo que você falou, a pele vai afinando ao longo do tempo, então o coxim de gordura ele diminui. Se ela está numa posição com pressão, o corpo todo pressionando a pele que já está fina, ela vai ter uma modificação e pode formar uma ferida, uma escara, né? Em Cara, cima era do verde osso. aquilo. Então, o esverdeamento pode ser por várias causas, né? Pode ser bacteriano e tudo mais. Tem que dar uma examinada para ver, existem tratamentos clínicos, né? Tratamentos de mudar o decúbito, você tem hoje colchões específicos para colocar, para diminuir a pressão no Pra você local, ter né? uma ideia, a família acordava de 2 em 2 horas para virar ela. Agora ela foi para o hospital, não teve jeito, teve que levar para internar. Mas me diga uma coisa, é uma área da dermatologia? É uma área da dermatologia. A dermatologia ela tem a medicina como um todo, tem áreas comuns, né? Então é uma área comum da dermatologia, da cirurgia plástica, né? Então tanto o cirurgião plástico como o dermatologista podem tratar as escaras de decúbito, né? Quem trata queimadura? Classicamente, quando é em nível hospitalar, isso é uma coisa muito interessante de explicar, né? A dermatologia ela se afastou do hospital aqui no Brasil ao longo dos... Explica isso melhor. Isso, é assim, a dermatologia ela era uma especialidade, geralmente os doentes eram cuidados no hospital. Tá? Hospitalar. Hospitalar. E particularmente no Brasil e até em alguns países, a dermatologia acabou, por uma necessidade da especialidade, se tornando uma especialidade ambulatorial e de consultório. Então, isso é um dos motivos para a dermato ter contribuído tanto para o desenvolvimento de tratamentos, porque a gente está fora do hospital, tem menos recurso, e você vai pensar, mas pô, o que eu vou fazer naquele canal? Eu vou inventar um aparelho, uma pinça diferente, então um aparelho, o laser, enfim. A dermato era hospitalar, classicamente, década de 50, então o dermato estava lá. Por um motivo que a gente desconhece, ela acabou migrando muito para o consultório, tá? E quem ocupou esse espaço, lógico, a especialidade, né, de cirurgia plástica, ela era uma especialidade reconstrutiva, de reconstruções grandes. Como só tinha o plástico agora no hospital, tudo que era de pele, o plástico começou a ver, né? Mas falando especificamente da queimadura, das queimaduras, quando há um dermato no hospital, o dermato pode tratar, assim como o cirurgião plástico trata e tratam bem, né? E no consultório, quando a queimadura é de um nível menor, né, mais nível superficial, o dermato geralmente que trata. E essas doenças de pele, porque tem doença de pele que o negócio fica feio, né? Eu
Eu nasci para ser médico, eu não nasci, não gosto de ver nada de... Não está em mim. Quais são as mais comuns? Que eu vejo assim, às vezes eu vejo o pé do cara tudo assim, ferrado, né? cara. Eu vou falar uma coisa aqui que eu vejo beleza nas doenças de pele, assim, do ponto de vista cientificamente, Sim. né? Olha, é um caso, um caso bonito. Não, Sim, não é perfeito. bonito. Toda doença mas é péssima, né? Mas... É que nem o nosso Júlio. Puta, é lindo como a família do cara não quer. Então, assim, em relação às doenças mais frequentes, né? Eu acho que o carro-chefe, né, é acne, são as espinhas mesmo. Acne é uma frequência. É considerado uma doença. É considerado uma doença dermatológica, né? Você tem as alopécias, as quedas de cabelo, que agora está... Também é do dermato? Também é do dermato. Dentro da formação da dermatologia, você tem tricologia nos serviços credenciados, né? Então você rodizia na área de cabelos, né? É muito frequente. Em relação a doenças assim mais estigmatizantes, talvez a psoríase, o vitiligo, né? O vitiligo é adquirido ou é do ser humano? Ou já tá... Não, o vitiligo é uma doença de despigmentação, geralmente associada à parte autoimune. Existe um componente genético. Pode estar relacionada a pega isso. É uma doença. A maioria, né, das doenças inflamatórias, elas podem ter componente genético, componente autoimune, dependendo da doença, né? E componentes ambientais, né? No caso do vitiligo... Vou insistir porque, é idiota, mas tem pessoas que... Vitiligo, você não adquire, não vou chegar perto porque eu vou pegar vitiligo. Isso não existe. Não, nem psoríase também não pega. Psoríase é o quê? Psoríase é uma doença inflamatória da pele que tem alterações inflamatórias, tá? Numa determinada parte da pele, onde a renovação celular é mais acentuada, então essa inflamação acaba dando placas. Tá? Existem várias formas de psoríase, mas geralmente é uma doença inflamatória que tem um componente imunológico importante. Tá? Hoje a gente está numa fase da dermatologia onde a gente aprendeu muito sobre imunologia, né, e sobre genética. Então, doenças que antigamente a gente supunha, né, hoje a gente já sabe as causas, os gatilhos, as alterações imunológicas que causam. Então, mas também não pega. Também não pega. Tem Ele um caso, vou contar um caso. Parece ferida? Parece. É uma placa, né? Uma lesão mais alta. E mesmo geralmente se puser vermelhada. A mão ali, não tem perigo. Não, senão eu já teria pego tudo, né? Não, mas médico é um negócio estranho, hein? Outro dia Existem doenças infecciosas, que aí sim, vai colocar equipamento de segurança, claro. Mas as doenças inflamatórias, não. Conta o caos. O caos é o seguinte, eu era residente, né? E tive problema de coluna, sempre, o Maurício conhece meus problemas de coluna. E aí você precisa fazer natação, eu não gosto muito de nadar, né? Sou ruim no esporte. É muito solitário. Eu sou ruim de esporte, eu gosto de tênis e olha lá. Aí falei, vou fazer, um pouquinho de natação, vou aprender a nadar. E fui para academia. E eu saía da residência às 5h30, 6 horas da tarde, né? E é o horário de pico. Todo mundo vai esse horário na academia na época. Certo. E aí, que horário que você tem? Eu tenho 6 horas. Falei, legal, né? É uma raia cada um, Aí cheguei, e aí era eu e o seu José, às 6 horas. Então, eu chegava 15:45, piscina lotada, saía todo mundo, das 5h15, né? Aí entrava eu e o seu José. Aí, às 6h45, entravam 40 na piscina. E eu ali, falei, mas por que só eu e ele nadamos aqui? Aí o seu José falou, o pessoal tem medo de mim, porque eu tenho psoríase. E aí, eu era sou dermato, né? Falei, seu José, a hora que o senhor mudar de horário, o senhor me avisa. Porque eu vou junto onde o senhor for, porque a piscina fica para mim e para ele, né? Então,
Para você ver como é estigmatizante a doença de pele. É uma doença não infecciosa, não passa, não pega, mas a população geral, por desinformação, acha que o seu José é uma ameaça. É um foco de contaminação. Então, assim, até contei, mas era isso mesmo. O pessoal não fazia natação naquele horário porque o seu José tinha psoríase, né? Aí quando eu acabei, fiquei uns Você meses... nadou uns 2 dias e já desistiu. Aí fiquei uns meses lá, falei, seu José, vamos tratar essa psoríase? Vamos. Aí eu acabei tratando, ele virou meu paciente. E trata? Trata. Aí ele melhorou, né? E aí acho que aonde ele faz agora, todo mundo vai junto com ele, ninguém não, mais... mas ele tem que avisar, tem psoríase. Pronto, foi a placa. Me diga, aí o cara chega e que nem... Tem doenças que elas não são, não sei, posso estar falando bobagem, da pele, mas elas se exteriorizam na pele, né? Tem alguma doença sexual que seja de pele? Ah, tem. Tem? Tanto é, né? Que atenção aí. A dermatologia, ela sempre... O nome dela foi dermatovenereologia. Ó. Então, quem tratava... Aí vamos voltar na história lá. Quando surgiu a sífilis, no século XVI, XVII, quem cuidava da sífilis era o dermatologista. Né? Então, lá no HC, que foi a primeira residência médica em dermato aqui em São Paulo, existia o ambulatório de doenças sexualmente transmitidas, né? Que era DST, né? Era venereologia, aí o nome caiu, virou DST. Na minha residência, a gente tinha um ambulatório de DST ainda, né? Eu acho que ainda tem em alguns locais. Mas existe, sífilis é uma doença... dermatológico, com manifestações dermatológicas, né? E tem que tratar dermatologicamente? Se trata, na verdade, a grande maioria das DSTs são infecciosas, né? Então, é por bactéria ou é por vírus, né? Ou aí eventualmente vai no antibiótico por outro micro-organismo. E mais a lesão cutânea. Tem que tratar os contatos, né? Então, essa pega. Existe, assim... Ao longo da carreira, né, eu tenho que eu entrei na residência em 99, 27 anos que eu estou na dermato, né, eu passei por várias saias justas, né, de fazer diagnóstico de doença sexualmente transmitida. Eu tô com essa lesãozinha aqui. A pessoa foi me procurar ali e era uma sífilis, ou eventualmente um cancro mole, ou então cancro mole era o famoso crista de galo? Não, crista de galo é a infecção pelo HPV. Também não é de dermato, ou é? Totalmente dermato. Totalmente dermato. Existem algumas doenças que o infecto acaba entrando, né? Mas por regulamentação. Então, existem doenças de notificação compulsória, cujo tratamento é no SUS. É obrigatório. Mas não tem dermato lá, porra? Tem. Tem? Eu trabalho no SUS, né? Não, porque eu pensei que quando tiraram do hospital, tiraram da... Não, tem os ambulatórios. Mas não tinha que estar dentro do hospital de novo? Tem, mas o modelo de saúde no Brasil é outro. Entendeu? Nosso modelo de saúde, estou falando do público, né? Ele é um modelo diferente de alguns outros países. A gente pode até comentar, né? De Portugal lá, Estados Unidos, que eu já fiquei lá um tempo. O modelo é diferente. O doutor está nos abandonando. Quem quiser, aproveita os últimos meses que ele vai lecionar e clinicar em Portugal. Então aproveite. Correria, porque o homem está indo embora. Mas me fala uma coisa, outra pergunta idiota. Aí a pessoa tem uma ferida por lesão. Certo? Sei lá, aconteceu, raspou no arame farpado na fazenda e contaminou. Aquilo lá pode cair no sangue e virar uma encrenca. Pode. E inicialmente quem trata? É o dermato. Para evitar isso. Na verdade nós temos uma cultura no Brasil, né? Uma cultura de pronto-socorro. Né? Por quê?
Existe uma dificuldade em marcação, o volume de procura é grande. Então você vai ligar no consultório dermatológico, né, do convênio. Eu tenho consulta para daqui 10 dias. A pessoa não vai esperar e vai ao pronto-socorro. E no pronto-socorro não tem dermato. Você tem um clínico geral ali que vai dar um primeiro atendimento. E vai encaminhar. Vai encaminhar, mas às vezes é demorado. Então, esse período ele pode ser crítico, dependendo do grau e dependendo do que aconteceu, né? Então, o diagnóstico ele não vai ser feito na hora que deveria. Então, você pode ter, por exemplo, um ferimento, uma lesão externa e ter uma contaminação por uma bactéria, né? E isso pode cair na corrente sanguínea dando complicação, né? Uma doença que eu tenho, eu ouvi já falar muito, e não sei quem trata, mas que também falam que é terrível de dor, tal. Eu não estou lembrando o nome, dá nas pernas. Parece que inflama tudo, infecciona tudo por fora. A pele fica toda... existem várias. Como é que chama, meu Deus? Todo mundo que está internado tem que tomar... Erisipela. Erisipela é uma doença causada por uma bactéria. Na pele? Na pele. Existe uma porta de entrada, para traduzir, que é o machucado? Né? O machucado. Então a gente chama de porta de entrada disso, né? Então isso pode ser uma frieira. A erisipela não dá só na perna? Não, ela pode dar em outros locais também, mas é muito mais comum nos membros inferiores, né? A erisipela é uma doença dentro das piodermites. Pio, de infecção, né, de pus. Dermite, porque dá na pele, né? Você tem a celulite. Então a celulite não é aquela da mulher. Aquele é outro nome. Não é aquilo. Não. A celulite é uma infecção de pele na terceira camada, na hipoderme, na gordura. Lá embaixo. Então, quando a bactéria ela atinge aquela Mas parte, ela entrou por cima? Entrou por Foi cavando até chegar uma porta de entrada. Ou por circulação. Então, você pode ter um ferimento pela corrente sanguínea ou pelo linfático, ele vai, a bactéria ela vai. Né? Ela e vai aí encontrar. A erisipela causa o quê? Então, a erisipela, ela causa... como é uma doença infecciosa, ela causa sinais flogísticos. Febre, dor, porque dá um edema, né? As células de defesa tentam combater. Dói pra cacete. Dói porque a pele da perna, ela é uma pele mais estirada. Imagina você ter um edema ali. Ela vai esticar, né? Então, ela pode causar dor, ela causa febre, ela causa calor local. Geralmente, ela causa também alteração da cor, vai ficando vermelho, né? Tem tratamento normal. Tem tratamento E trata para zerar? Trata para zerar, né? É lógico, tem diagnósticos muito parecidos com a erisipela. Isso torna a dermatologia mais difícil, né? Então, o cara confunde. Sim. É por isso que tem que consultar o dermato para diferenciar, né? Entre a erisipela e outras doenças inflamatórias que não são, né? Uma flebite, enfim. E vamos para que eu acho o pior das piores, pelo que eu estudei em medicina legal na época, que é o famoso fogo selvagem. É uma doença dermatológica? É uma doença dermatológica. O termo que a gente não usa mais, né? A gente não tem mais fogo selvagem? Tem, a doença existe. Não, mas o termo não é mais esse. É um termo popular, né? Dermato tem muitos termos populares. Impingem, fogo selvagem, enfim, existem vários nomes aí que... ácido úrico, é uma coisa que todo mundo fala, tô com ácido úrico no pé. Com ácido úrico, E é uma outra coisa, né? O fogo selvagem é uma doença que chama pênfigo e é uma doença imunológica. É do cara. É do cara. Não pega. Não. Eu posso chegar perto de uma pessoa com fogo selvagem, que é com pio não sei o que aí, que é o fogo selvagem? Não, é pênfigo. Pênfigo. Eu posso chegar perto, pôr a mão que não vou pegar nada. Pode. O fogo selvagem é uma doença que você perde a adesão entre as células, tá? Por motivos imunológicos, e você rompe, as células são grudadas umas nas outras, né? Existem que nem ganchinhos ali. É uma doença que ataca aquilo ali
ele separa e forma bolha. Entendeu? Por isso que parece fogo, que queimou. Queima. Mas não queima. Ela só separou Não, e encheu mas de a água, sensação de do líquido. paciente, ele não relata queimação. Aí sintomatologia é variável, né? Aí cada... E por que pegava saquinho de leite? Isso é lenda. é lenda. Hoje Não em tem dia, nada a não, ver. não. E como é que o cara trata? É pomada? Não, você Não? tem hoje em dia medicações específicas, tem os imunossupressores, você tem imunobiológicos para tratar, você tem tratamentos muito O dermato, eficazes. ele não vive de pomada, então. A grande maioria das doenças você vai ter uma pomada, né? Quando é na primeira camada. Isso, dependendo do tipo de acometimento, né? Lógico, por exemplo, o pênfigo é uma doença que acomete uma área grande do corpo, né? E você precisa avaliar também, porque às vezes o paciente não pode usar a medicação oral, aí você tem que avaliar caso a caso, Aí né? já é o estudo da pessoa. Da É uma pessoa. boa anamnese para Sim. saber o que... Sim. Tá, agora nós vamos para a parte boa. Pode parar de franzir a tese que nem eu franzia a tese como eu. O Marcos, pessoal, tinha a coisinha, tinha esse negócio que me incomodava. Por quê? No escritório, quando era do meu pai, tinha o Dr. Roberto Hayek. O Dr. Roberto Hayek, ele tinha eu tinha aqui, como eu tinha olho fechado, nem aparecia. Quando eu abria assim, tinha lá uma pelezinha pendurada. O doutor Roberto Hayek, eu lembro que ele deixou crescer, aquilo virou uma verruga aqui. E a filha dele era médica. E ela falava, pai, eu puxo, dou um picote com o bisturi. Ele morreu com 80 anos e não deixou a filha fazer. Era horrível, parecia uma bruxa, só que não no nariz. Aqui, mas ele... Bom, então eu pensei no Roberto e falei, eu vou no Marcão. E o Marcão tirou. Depois ele acabou tirando, tinha umas coisinhas, né? Que ele pegou e falou, vamos tirar tudo. Aí você parar de me encher o saco, vir aqui me encher o saco toda hora. Então ele foi, e é um procedimento, alguns, vocês sabem que eu sou cagão assumido, não tenho nenhuma tendência a ser macho, não. Então eu tenho medo mesmo. Resultado, é indolor, ou com laser, ou com bisturi, é indolor, vale a pena, porque te tira o incômodo, porque aquilo me incomodava. E pronto, acaba com esse tipo de coisa. Agora vamos falar da coisa boa. Mas tem a dermatologia de embelezamento. Sim. Quais são os comuns hoje em dia, Marcão, que você mais faz? Marcão, já falei. O doutor Marcos é meu amigo há muitos anos, tá bom? O que as mulheres podem te procurar para fazer em vez de não adianta brigar comigo? Conselho Regional de Odontologia, não adianta. Clínica de estética, não tenha medo de cara feia, nada disso. Eu acho que tem procedimentos que você tem que procurar um médico. É que nem chegar para mim e falar, doutor, dá para o senhor conferir um cálculo tal? Eu falo, não, você tem que levar para o seu contador. Ele é a pessoa certa, eu não sei. Agora, o contador faz contrato, eu acho ótimo, que depois vem para mim os erros, sabe? Já vem explodindo. Então, cada um na sua. Eu acho que esses procedimentos assim, o dentista sabe fazer? Sabe, mas eu particularmente procuro médico. Quais são os mais comuns? Bom, antes de falar, né, eu acho que é bom pontuar. A gente não está aqui para criticar quem faz ou quem não faz. Sou eu. Eu acho que cada um sabe da sua formação e das suas responsabilidades. E da sua capacidade para fazer. Então, eu não vou ficar falando de outros profissionais, eu vou falar da minha especialidade. Perfeito. Né? Então, em relação à dermatologia estética, né, a gente usa um termo que chama cosmiatria, de cosmecêutica, de cosméticos. De cosméticos. Isso surgiu, né? A dermatologia ela evoluiu como toda a especialidade médica, né? Pega, por exemplo, um cálculo renal, como é que se tratava há 30 anos atrás e como é hoje, né? Então a dermato evoluiu, equipamentos surgiram e ela acabou tendo subdivisões dentro da dermatologia. Então surgiu a cirurgia dermatológica, a cosmiatria, a tricologia dentro da dermatologia. Tá? Dos procedimentos de embelezamento. Então, existem
vários tipos de procedimento. Hoje em dia a gente não fala num procedimento único, né? A gente avalia individualmente cada paciente e cada médico ou cada profissional vai recomendar um tratamento, né? Não vamos entrar no mérito aí dos exageros e dos modismos, né? Então, hoje em dia, a gente está invadido por pelas redes sociais que criaram novos padrões de beleza e novos padrões estéticos que não se tinha antigamente, né? Então, existe a toxina botulínica, que é o Botox. Botox é uma marca, né? Botox é um ácido. Não, Botox é uma toxina extraída de uma bactéria, tá? Do Clostridium botulinum. Tudo do bem. É bactéria uma do bactéria bem. é uma bactéria do mal. Ah, é? Só que ela produz uma substância que relaxa a musculatura. Ela age na junção ali do nervo que vai dar a movimentação. Quando você aplica, é aquilo do veneno, né? Então, tem veneno que você aplica um pouquinho faz bem, tem coisa que faz mal. Então, a toxina ela tem a dose certa, a avaliação é do profissional. Se você aplicar demais, você pode ter complicações. Então, a toxina, ela paralisa a musculatura. Existem músculos, principalmente na face, que você vai ficando mais velho, a pele é fina, você vai tendo uma contração muscular e vai ficando com linhas de expressão. Então, a toxina botulínica, ou Botox, que é uma marca, ela relaxa a musculatura, deixando você mais esticadinho. Então, ela devolve uma naturalidade maior, com menos ar carregado. Não é aquela, não sei, harmonização facial. Então, a harmonização facial é um termo criado, né? Não foi por dermatologistas, né? Foi por outros colegas, colegas e não colegas, que fazem vários tipos de procedimento para harmonizar melhor o rosto. Então você tem os preenchedores, os bioestimuladores, a toxina botulínica, o laser, a radiofrequência. Existem vários tratamentos conjuntos que você visa a melhora do aspecto estético da pessoa. Mas basicamente é para tirar marcas. É para rejuvenescer e diminuir os sinais do tempo. Esse é o intuito. Só que o que eu vejo não é o que um outro profissional vê. Entendeu? Então, e não é o que o paciente... Hoje o paciente já chega no consultório e fala, eu quero ficar igual esse aqui, ó. Não dá, né? Isso não dá. É uma lenda. Então, né? Isso é muito complexo, né? Você tem que oferecer e falar a verdade para o paciente, né? Sim. Até brinco, né? Eu não vou ficar rico com a dermatologia, porque realmente eu mais dispenso pacientes que querem uma coisa irreal do que eu faço procedimentos, né? De uma maneira geral. Porque existem exageros, né? E expectativas irreais. E quando você não fornece para o paciente aquilo que ele te pediu, é um problema, né? É um problema grave, porque é uma finalidade que você propôs e que você não está conseguindo dar, né? Para nós aí, pessoal, Então, isso é muito complexo. Se eu só dar um toque aí para os seus e para os meus. Uma das coisas que a medicina não é de resultado, é de meio. Pronto, tribunais já definiram isso. Porém, se em algum momento você prometeu o resultado, aí você fez um contrato que irá entregar aquilo. Aí muda. Então tem que tomar muito cuidado com o que o Dr. Marcos está falando. Eu quero ficar, tá vendo aqui, a Angelina Jolie, quando tinha 25 anos, eu quero ficar assim. Dá, eu estou contando um caso real de um médico muito famoso que deu problema sério com uma outra médica das clínicas e que eu tive que atuar. Por quê? Porque era problema de seio e ele falou, não, ela fez, mas dá para ficar gota assim? Sim, ficou uma gota de vulcão, sabe, a lava. Então, é o resultado.
cuidado com a promessa, porque daí vira um contrato. Você pode... O Dr. Marcos foi cirúrgico. Olha, eu não posso te garantir isso. Eu posso fazer o meu melhor. Mas, inclusive, né, doutor? Porque cada organismo reage de uma maneira, né? Sim. Não tem... eu acho muito importante, né, uma boa avaliação do paciente, né? E conversar muito com o paciente. Falar, olha, nós vamos melhorar. Né? Esse é o objetivo principal do tratamento. A gente consegue minimizar um pouco as rugas. Nunca vai prometer uma coisa que não vai acontecer. E é temporário, né? Tem que depois fazer de novo, né? Existem procedimentos definitivos e temporários. A maioria deles são temporários. A harmonização facial é um termo que você não fala o que vai ser feito para o paciente. Né? Você fala, olha, vamos fazer uma harmonização facial. O que ele vai injetar ou não? Mas daí vira uma surpresa pro cara o que aconteceu no final? Não é que vira uma surpresa. O profissional vai avaliar quanto que ele vai injetar de preenchedor, quanto que ele vai fazer de toxina. Tudo isso vai estar no prontuário. Não. Preenchedor? Não. Preenchedor você tem ácido hialurônico, você tem os bioestimuladores de colágeno, que são outras substâncias, né? Então, a harmonização é um termo que nós dermatologistas não gostamos de usar, a gente não usa, tá? É um combo estético para você ter um rejuvenescimento, tá? Então, existem profissionais hoje, né, de outras áreas que falam, fazemos harmonização, tem o Instagram lá e vai. O grande problema, Antônio, é que assim, todo dia surgem no consultório, né, vários pacientes que tiveram complicações nos procedimentos e aí depois que deu a zebra, vem procurar o médico. E inclusive depois a gente queria até perguntar, eu não entendo nada de direito, né, mas o paciente vai e faz com outro profissional não médico o procedimento, deu uma zebra, aí ele vem no médico pelo convênio. Entendeu? Então, isso é muito complexo e todo dia está surgindo as complicações. Existem casos, a maioria são casos leves, né, que você consegue tratar, mas existem casos gravíssimos, né? Eu tive casos graves sem reversão. E uma coisa importante também de falar, né, quando vai procurar um profissional, tente procurar a maior quantidade de informação possível sobre ele, né? Então, por exemplo, a gente não comentou, mas a dermatologia, já tive pacientes que me procuraram e falaram, mas para fazer dermato precisa ser médico? O paciente nem sabe, né, o que... Mas ué. Então, assim, são 6 anos de faculdade de medicina. O correto seria fazer a residência médica e ter um número, chama RQE, Registro de Qualificação de Especialista, no CRM. Só tem isso quem fez residência ou que tem o título de especialista, que é uma outra credencial que nem uma OAB. Só que não é obrigatório, né? Para exercer a profissão. Então você faz 6 anos de medicina, mais 5 anos de dermato, dependendo, 4 ou 5 anos. Depois você tem que prestar o título de especialista para falar, eu sou dermatologista. E existem médicos que vão para a carreira docente ou vão para a pesquisa também, que foi o meu caso, né? Que fazem mestrado e aí vai, né? Acabam indo. E é muito fácil você fazer a consulta de especialista, né? Você vai no site do CRM, consulta de especialista. Ou se não, na própria especialidade. Sim, né? Existe a Sociedade Brasileira de Dermatologia, que tá no site lá também. Sim. Mas no CRM vem escrito, se vem você a foto, vem o registro. Especialidade registrada. É isso, Mas veja, você sabe que isso falho? não vai também falar, não, porque ele é especialista, ele é muito bom. Não. Mas pelo Mas menos é palpável. O básico, né? Eu não gosto da consulta direta só no CRM, pelo seguinte, tem um profissional muito amigo meu, muito antigo, na minha idade, que ele é cirurgião plástico há
400 anos, ele fez cirurgia plástica no Hospital do Servidor Público Municipal, na época, tal. E ele nunca levou o título para registrar no CRM. Mas agora o CRM fez campanhas. Agora, mas assim, ele não... Aí nós tivemos uma perícia e ele foi o meu perito assistente. E aí chegou o colega, veio batendo, mas ele é clínico, ele E aí ele falou, nunca levei, aqui já estou aposentado. Aí nós levamos e demorou uns 15 dias para fazer a anotação, o registro. Não foi tão simples assim, não. Mas assim, tem a sociedade brasileira, eu acho assim. E outra coisa, a dermato, pessoal, o ideal, eu acho assim, todo médico, isso eu estou falando pela minha filha, né? Todo médico deveria ser clínico antes. Fazer, na minha opinião, fazer uma residência médica em clínica. Antigamente nem tinha essa residência médica em clínica. Era clínica, você ficava 2 anos, não sei o quê. Hoje não. Hoje ela tem título de especialista em clínica médica. E aí para dermato, para a maioria, é obrigatório você ter feito antes. Sim. Tem algumas que não mais. Tem casos em que dermato, acho que não mais, em algumas faculdades, oftalmo, ginecologia, eles não querem mais, não precisa mais. Vai direto para a carreira. Mas eu acho que, pelo que eu vi em casa, minha filha mudou tanto depois da residência de clínica, porque você passa a ter uma visão geral mais apurada. Eu acho importante. E aí, ela indica na hora, falando, olha, você tem que procurar um profissional da dermatologia para te acompanhar nesse assunto. Então, você dá o primeiro atendimento, né, doutor? Faz o primeiro atendimento e encaminha para aquele que é o mestre na matéria, porque senão não teria divisão. Mas antigamente todo médico... Sim, mas há uma evolução, né? Uma evolução em tudo aqui, né? No direito. Nesse sentido aí que o doutor Marcos comentou, se por um acaso você vem com um problema de outro profissional, seja o que for, de onde for, chegou no seu consultório, pelo convênio particular, olha, aconteceu assim, 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 assim. Você observa, o profissional criterioso, o que ele vai falar? Olha, eu acho que nós podemos melhorar. Ou se também não dá, cara, tem que falar. Olha, sinceramente, eu acho que não. Você vai passar por um outro procedimento e o resultado não vai te deixar. Não, mas eu quero. É que nem quando você fala para o cliente. Não adianta entrar com essa ação que você vai perder. Mas eu quero, só para encher o saco. Só para dar trabalho, mas eu não estou aqui para encher o saco de ninguém. Nem para dar trabalho para ninguém. Justiça não é jogo, brincadeira. Não, mas você não quer me atender, eu vou na OAB, tá bom. O cara assina o termo. Que ele foi orientado, avisado, papá, tudo. Tá? Eu não atendo. Eu falo, então você vai na OAB e acabou. No meu escritório não atende. Mas eu oriento os alunos. Falo, é inócua, mas você... tem um pessoal que fala assim, não, eu preciso, doutor, ganhar tempo para juntar o dinheiro. Tá bom, então eu vou te ajudar nesse sentido. Vamos tentar baixar alguma coisinha, ver se tem algum erro. Mas o cara vai assinar. Porque depois ele fala, mas perdeu, agora se fosse para perder de novo, eu não precisava estar aqui. E aí fala para o médico, mas para ficar assim, eu ficava como eu estava. Você entendeu? Então tomem muito cuidado com isso. Doutor, vamos fazer as últimas indagações. Primeiro, não que seja necessário, mas eu acho importante o pessoal saber de por quem estão sendo orientados. O senhor é uma pessoa de origem espanhola. Qual o seu nome completo? Marcos Antônio Rodrigues Martínez. Marcos Antônio Rodrigues Martínez. O senhor é dermatologista, o senhor é formado pela
Eu me formei médico pela Faculdade de Medicina do ABC. Do ABC, que é uma das que o pessoal se mata para entrar. Isso. Depois eu fiz residência, né? Eu fiz a pós-graduação em dermatologia na Faculdade de Medicina do ABC, que é um serviço credenciado pela Sociedade Brasileira de Dermatologia. Perfeito. Tá? Depois eu fiz a complementação em cirurgia dermatológica, que é uma outra pós-graduação após a residência. Tem um concurso interno e com algumas vagas eu fiz cirurgia dermatológica para fazer os procedimentos, né? Laser, fazer cirurgia mesmo, de pequenas cirurgias. E como eu me interessei muito durante a residência em câncer de pele e queria ficar na universidade, eu acabei fazendo um mestrado na Universidade de São Paulo, na USP, um concurso... Eu participei do concurso para mestrado na USP. Estudei genética molecular do carcinoma basocelular. É bem específico. Carcinoma é câncer. É um câncer de pele que chama carcinoma basocelular. Então eu acabei ficando no Hospital das Clínicas, fiz o meu mestrado lá. Fiquei como colaborador do grupo de estudo de câncer de pele lá do HC. E, paralelamente, eu trabalhei na Faculdade de Medicina do ABC como preceptor, né, como assistente lá na faculdade, desde que eu terminei a residência em cirurgia até meados de 2019, 2020. Trabalhei no Hospital Escola, que é o Hospital Mário Covas, né, que eu ficava com os residentes, fazia parte do programa de residência médica lá. Além disso, eu fiz também um MBA em gestão empresarial, né? Porque a gente não tem muita noção de administração de consultório, então eu acabei fazendo pela Fundace, que é da USP de Ribeirão, né? Em 2014. E em 2015 eu fiz o mestrado em dermatologia pela Universidade do Porto, em Portugal. Então eu validei o meu diploma médico em Portugal e validei a especialidade de dermatologia também, lá em Portugal. Então eu estou habilitado para exercer ali em Portugal. E fiz um fellow em dermatologia no New York Medical College em 2001, em cirurgia micrográfica, que é um tipo de cirurgia de câncer de pele também. Isso logo no início de carreira, né? E tá bom, né? Acho que tá... Você tem 150 anos, mais ou menos. E atualmente eu acabo sendo chamado, né, para dar aula na pós-graduação de oncodermatologia do Einstein. Então, eventualmente eu vou, mesmo na Faculdade de Medicina do ABC também, acabo colaborando, mas hoje não mais como professor ou docente ou preceptor, mas como colaborador. E me diga uma coisa, aí a pessoa fala, pô, mas esse cara é inatingível. Porque tem muitas pessoas que pensam assim. A pessoa quer passar com um bate-papo contigo profissional, onde ele te encontra, de que forma ele te encontra. Eu tenho consultório, né, há 25 anos no Tatuapé, na Rua Itapura, né? Pode deixar o contato aqui? Tem que deixar, né, doutor? Senão... O contato é Rua Itapura 300, né, no Tatuapé. Para marcação de consultas tem o WhatsApp, que é 911282850, que é o WhatsApp para marcação, e o telefone fixo é 2093-8873. E outra coisa, se for para encher o saco do jeito assim, o cara errou comigo, eu vou lá no Dr. Marco, ele vai resolver tudo. Gente, vocês vão pegar a pessoa errada. Posso garantir. Ele é o tipo de pessoa, mais ou menos, que segue a minha linha. Eu brinco muito, ele é sério, mas ele vai te falar na cara. Olha, aqui eu não estou para mentir. Então, preparem-se. A mãe do Kaique, eu quero mandar ela lá porque ela incomoda a mim. A mãe não, a avó do Kaique. Incomoda a mim, minha irmã. Ela fica brava porque ela tem uma mancha aqui, assim, na testa. E uma aqui atrás, ela tem cabelo curtinho, aqui atrás, mano,
Cada vez que eu vejo ela, eu falo, Marlene, semana que vem vou marcar um Marcão pra você ir lá. Aí ela fala, pô, mas te incomoda? Me incomoda. Vai cuidar da sua vida. Tá bom. Mas é assim, ela tem mais idade que eu, eu acho assim, tem que ver. A Juliana vive falando, tia, vai até o Dr. Marcos, dá uma olhadinha. Mas ela morre de medo. Mas eu vou pegar ela na mão. Então é o seguinte, é um profissional diferenciado. Marcos, eu vou pedir para você mandar um alô para a doutora Miriam, que veio aqui, que vocês adoraram. Ela vai voltar, mas outro dia eu mandei para ela, Miriam, precisa fazer a segunda parte. Eu sei que vocês estão falando, cadê a segunda parte? Manda mensagem. Mas ela mandou uma figurinha assim, ó. Ela fala, eu falo muita bobagem. Não, ela tem a linguagem que nós esperamos. Manda um alô para ela, porque esse é o Marcos que ela falou. Traz o Marcos aqui. Olha, só para corrigir aí o telefone, né? O WhatsApp, 91123-2850. 91123-2850. Para marcação de consultas e 2093-8873, tá? O WhatsApp é Marcos Martinez Dermatologia, o arrobinha lá do Instagram. Marcos Martinez Dermatologia. O Martinez é com Z. Com Z. E em relação à Miriam, né? Eu sou suspeito, a Miriam é minha colega de turma. E ela é uma pessoa super autêntica. E eu adoro a Miriam. Beijão pra Miriam aí. A Miriam é um barato, tô com saudades. A gente se fala algumas vezes no ano, né? Mas por motivos profissionais é bem complicado, a nossa vida é corrida, né? Mas a Miriam é uma querida, né? A Miriam é a gente brinca, né? Uma figura. A Miriam é legal. Vocês estão tendo oportunidade, principalmente a molecada aí do direito, de ter contato com vários tipos de... Vocês viram que eu saí do senso comum. Eu fui buscar assuntos que vocês vão encontrar, como eu encontrei depois de 42 anos. Eu posso falar que encontrei muito com esses tipos de situações e vocês estão tendo a oportunidade de ter os melhores, tá? Posso garantir a vocês. Outra coisa, a coveira. Vocês estão me cobrando para ela voltar para fazer a segunda parte, que ela vai falar da privatização dos cemitérios. A Naide, que vive me cobrando, Naide, ela deu entrevista, depois de 2 dias ela fez uma cirurgia, ela está se recuperando e ela falou que assim que ela se sentir confortável para sentar, vir tranquila, ela vai vir, tá marcado. A Miriam, vocês têm que pressionar, porque a Miriam é doida. Vocês têm que pressionar, muito bacana, mas ela é assim. Daí dá uns 5 minutos, ela fala, tá bom, vai, eu vou. É assim, mas tem que ter um pouquinho de calma. Eu sou Antônio Rodrigues Oliveira Neto, sou velho, sou do direito. Só para dar uma finalizadinha aqui que eu falei, o doutor Marco, além de tudo, ele é músico, e ele é músico muito bom. Ele tem uma banda que quem quiser ter o privilégio de ir numa festa, tentar chamá-lo, se ele tiver disponibilidade, ele faz Beatles. Deixa ele explicar melhor. Então, eu antes de ser médico eu já era músico, né? A família toda de músicos, né? Não profissionais, é uma família bem musical. E eu toquei vários anos em banda cover de Beatles, aí volta de 15 anos. E é uma das coisas que eu adoro como hobby, né? Fazer a alegria do pessoal aí tocando Beatles, né? E eu tenho também um outro hobby que eu gosto bastante, que é fotografia. Tenho até um Instagram, quem quiser aí seguir, é Marcos Martinez Photography, chique, em inglês, né? Com os meus trabalhos ali. Mas me diga, e se eu quiser
vai tentar chamá-los numa data, vou fazer um aniversário, você pode ser contratado com a banda para ir ou você não faz? Pode. E onde eu te acho? Para banda. Onde eu te acho? Olha, para banda, quem cuida mais dessa parte é o Daniel, né? O Daniel é o guitarrista que toca com a gente. E eu acho que é danielnaka@gmail.com ou me.com. Acho que é danielnaka@me.com. Tá, e quanto tempo de show assim? Né? A gente faz em geral 1h, 1h20 de show. É pouco. A hora que tá esquentando. Bom. Não, mas quando eu tinha 20 anos, era 3 horas. Agora com 50. Agora além de tudo, vamos ouvir Beatles. É verdade. O Paul McCartney tá com 83, mas eu não sou o Paul McCartney. Só canto as músicas. Um beijo.